Viva, boa noite, sejam bem-vindos ao Política no Feminino. Hoje é sexta-feira e cá estamos para lhe fazer companhia em pelo menos cerca de 1h30 para analisar os factos que marcam a atualidade. Bom, eu passo a apresentar o painel desta semana, que é composto pela Tânia de Carvalho. Boa noite. Boa noite. Maricel Capama. Boa noite, Chiesa. Boa noite, colegas. Cisaltina Cutaia. Boa noite. Também a Dalva Ringote. Boa noite, Chiesa. Boa noite, colegas. Boa noite, Angola. Muito bem. O Programa de Transferências Sociais Monetárias foi lançado oficialmente no passado sábado na Vila de Unzete, província do Zaire. O programa, que prevê beneficiar 1.608.000 famílias de todo o país, conta com financiamento global de 420 milhões de dólares, sendo 320 milhões atribuídos pelo Banco Mundial e os restantes 100 milhões pelo Executivo angolano. Vou começar com a Cisaltina Cutaia. Cisaltina, o Cuenda tem pernas para caminhar? Bom, eu gostava de começar dizendo que este tipo de intervenção social que tem como base a transferência de renda para famílias carenciadas é uma das formas que os Estados, os governos utilizam para tentar aliviar a questão da pobreza. Então, existem vários exemplos a nível do mundo em que este programa é feito. Aqui mesmo, a nível da África, nós temos exemplos de como esses programas têm sido implementados. Mas é preciso dizer, portanto, sob este ponto de vista, acho que em termos de proposta, de política, deve ser reconhecido, aplaudido que o governo tenha tomado essa medida. Em pleno século XXI, um projeto dessa natureza tem razão de ser? Tem razão de ser numa situação do país em que nós temos uma população uma percentagem de 41% da população angolana em situação de pobreza, e esta pobreza ainda agravada com a situação da Covid, que faz com que muitas pessoas tenham perdido a sua fonte de rendimento por causa da situação do estado de emergência, que impedia muitas pessoas, principalmente aquelas que atuam no setor informal, de saírem e ganhar a vida. Faz sentido. Eu gostava de apontar só algumas questões relativamente ao programa que eu acho que são interessantes de refletir. A primeira tem que ver com a questão dos beneficiários. Sim. O decreto presidencial que estabelece este programa, o Cuenda, diz que os beneficiários são vão ser famílias que residem nos municípios com maior número de pobres, não é? E que das zonas urbanas e rurais, e que estejam num determinado lugar da tabela de pobrezas. E aqui eu achava que essa definição de famílias desfavorecidas que o decreto traz é um pouco vaga, porque coloca a localização geográfica como um elemento primeiro, antes da renda, coloca a questão da localização geográfica. E não pode ser, na sua visão? Porque uma pessoa pode ser pobre, uma família pode ser desfavorecida e estar num município que não é necessariamente o município dos mais pobres. Por exemplo, uma pessoa pode viver aqui aí por trás do Talatona, não é? E o Talatona, obviamente, não é dos municípios considerados mais pobres, e ser uma desfavorecida. Se a gente coloca a questão da localização geográfica como um elemento primário para identificar pessoas nessas condições, podemos deixar de beneficiar famílias que realmente estejam em situação de necessidade. A outra coisa tem que ver com a questão do valor. O valor alocado, 8.000 kwanzas para cada kwanzas família por mês, eu acho que é um valor muito irrisório. Olhando para o cenário todo, o contexto sim, para a situação que estamos a viver. Estamos a falar numa situação de 260 e qualquer coisa kwanzas por dia. E eu não sei se é possível, com 260 kwanzas, garantir uma refeição para as famílias. Eu achava que talvez o valor pudesse ser estabelecido em função
em função do salário mínimo, pelo menos o salário mínimo para o setor da agricultura. Qual seria o valor razoável, por exemplo, para uma família que vive em zona rural? 60% do valor do salário mínimo para a agricultura, que faria um valor de 12.874. Com 12 mil já dava jeito para o mês? Sim, poderia-se estabelecer o valor em função da tabela de preços das localidades, porque o 250 ou 260 pode servir numa determinada localidade e não servir noutra, porque os preços não são uniformes. Deixe-me só terminar. Sim, há uma outra questão que é a questão do critério dos municípios que foram... O município que foi selecionado para iniciar o programa foi o município de Unzeto. Se nós olharmos para a estatística do Instituto Nacional de Estatísticas, que apresenta a lista dos municípios mais pobres, dentro da província do Zaire, Unzeto não é o município mais pobre. Então fazia mais sentido que o programa fosse começado exatamente num dos municípios efetivamente mais pobres. Nem Unzeto, nem aquele outro município de Cambum, de Catembo, também não é o mais pobre da província de Malange. Portanto, então, acho que fazia sentido aí ter esse cuidado para começar lá onde realmente há mais necessidade. Mas é só o começo. Sim, não quer dizer que o projeto não chegue até lá. Mas podia, não estou a dizer que não vai chegar, vai chegar. Né? Mas tinha de ser prioridade. Absolutamente, eu acho. Outra questão que eu acho que é interessante para refletir tem a ver com a articulação institucional para a implementação deste programa. O decreto fala que o Ministério apresenta o MASFAMO como o ator político, né, responsável pela coordenação do programa, depois o Fundo de Apoio Social, que é o executor. E aqui estamos a falar do instituto que é tutelado pelo Ministério da Administração e Território, e depois há o Ministro de Estado para a Coordenação Econômica como supervisor geral. Eu acho que isto cria aqui vários níveis que podem comprometer a implementação do programa, porque executa, mas não tem poderes de decisão sobre o programa para corrigir, por exemplo, aquelas situações que forem surgindo durante a implementação, e o outro coordena. Eu acho que fazia sentido que o FAS, por exemplo, ficasse responsável mesmo pelo programa e depois ia prestar contas a uma determinada instituição. Agora, esses vários níveis, essas várias instituições que entram no processo podem comprometer a implementação do programa. Comprometem na medida porque se cria uma burocracia que vai atrapalhar a implementação. E depois, por último, o último comentário que queria fazer sobre isso tem que ver com a questão da própria sustentabilidade do programa. Estamos a falar de um programa que prevê a distribuição de rendimentos por um período de 1 ano, mas nós temos que ter em conta que a pobreza é um fenómeno complexo. A pobreza é um fenómeno complexo, é multidimensional e não tem só a ver com a questão de dinheiro, não é só uma questão financeira. A pobreza tem a ver também com a falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, água, saneamento básico. Tem a ver com a questão da falta de acesso à informação, porque a informação é importante para fazer com que as pessoas possam tomar decisões informadas, decisões que têm a ver com a sua vida. Tem a ver também com a incapacidade dos cidadãos participarem na vida social e política. Qual é a pobreza que mais preocupa neste momento o Executivo, em seu entender, Cisa Opina? Se não se criam condições para que essas outras dimensões da pobreza estejam acauteladas, a parte financeira por si só não resolve o problema. Porque é preciso que as pessoas recebem realmente uma renda, mas os outros serviços que estão ligados à situação de pobreza sejam acautelados. Portanto, e nós não temos neste programa específico, uma garantia para esses outros elementos estejam acautelados. Depois estamos a falar de um dinheiro que é um dinheiro de dívida, é um dinheiro que depois vai ter que ser reembolsado. Temos que ver a questão da sustentabilidade. Enfim, há uma série de aspectos para além da questão dessa transmissão de renda que precisam ser acautelados para que este programa possa efetivamente produzir resultados. Deixa-me ouvir a Dalva. Dalva, portanto, as pessoas tornam-se dependentes do Estado, não estará aqui o Executivo a criar uma situação de mais peso orçamental? Quer dizer, eu entendo, ao meu entender, o programa em curso insere-se no sistema social de proteção de base, não é?
que é muito importante para aquilo que se pretende alcançar do ponto de vista do desenvolvimento das comunidades, sobretudo as rurais. E entendo também que o essencial neste programa era o Executivo avaliar a pertinência tanto daquilo que era a sustentabilidade do fundo, tanto criando aqui um fundo tanto resiliente, não é, e capaz de fazer face à adversidade. E nesta perspectiva, penso que os órgãos competentes deveriam também olhar para aquilo que seriam o reforço deste fundo, mediante a criação de um fundo, não é meramente escritural, não necessariamente uma instituição com um conselho de gerência, e potenciando aquilo que seria o aumento do valor que hoje tanto se atribui às comunidades. Está a falar dos 8.500 kwanzas. Aumentando, sim senhora, mediante... Aqui deixando claro que os 8.500 kwanzas são para a compra de insumos. Insumos básicos, não é? Eu penso que esta medida, e como disse muito bem a Cisaltina, não é uma novidade para aquilo que é a visão econômica e social para o país, não é? Se olharmos, fizemos um mapeamento daquilo que são as outras geografias, são modelos definidos por as instituições de Bretton Woods, não é? Já implementado no México, com progresso, já implementado na Bolívia, na Colômbia, Panamá e tantos outros países também. E vamos olhar para aqui para os grandes tigres da Ásia, também implementam os mesmos programas. O que é essencial neste programa é o seu reforço, criação de um fundo escritural, não é? Para garantir a sua sustentabilidade no longo prazo. É preciso que se olhe do ponto de vista estratégico o que é que se pretende alcançar tanto no médio e longo prazo, não é? E neste domínio seria importante avaliar aqui aquilo que seria a abrangência tanto a nível nacional, privilegiando os municípios localizados no interior do país, não é, que vivem de grande carência. Olhamos para o Curoca, olhamos para os Namacunde, olhamos para outros municípios a nível nacional, e desta forma o país estaria a criar economia, portanto, rural, que é muito importante para aquilo que é a dinamização da nossa economia, e também era reforçar aquilo que seria a capacidade das famílias nestas regiões. Achas que o PROCON ainda vai, portanto, estimular a produção agrícola? O importante nesta iniciativa é o lançamento inicial do seu próprio processo. É muito importante, porque olhamos para aquilo que é os efeitos de situações extraordinárias ou excepcionais, de calamidades, de seca e tantas outras, não é? Que vão tanto assolando um bocadinho por toda a parte do mundo, e os governos têm adotado políticas públicas para poder, portanto, atender essas necessidades. Nós temos um programa hoje que é lançado, que a iniciativa é ótima, mas ainda assim, se olharmos a pertinência daquilo que deverá ser a sua sustentabilidade no médio e longo prazo, vamos então pensar de que forma que podemos reforçá-lo. Temos que criar fundos para poder reforçar esta iniciativa, de forma que ele possa abarcar mais famílias. Então, com um valor acima daquilo que deveria ser, acima dos 10, o Brasil começou com $12, a Colômbia começou com $10, o Peru começou com $13, portanto, $13 por família. Então, foi o lançamento inicial, o Brasil atingiu patamares de $344. Portanto, era bom nós olharmos para aquilo que seria a reavaliação do próprio programa, do ponto de vista de sustentabilidade, e vermos de que forma é que, portanto, buscamos aqui, quiçá, o Banco Nacional, enquanto autoridade monetária, que poderá, então, participar desse esforço financeiro para atender às necessidades em demanda. Maricel, este tipo de programas atenuam ou resolvem o problema da pobreza? Esse tipo de programas que atenuam o problema da pobreza extrema. Mas eu vou fazer aqui uma resenha histórica. No ano de 2008, as Nações Unidas, reunida com os seus Estados membros, né, os governos, uma das análises feitas é que
o índice de pobreza com consequente desnutrição ou malnutrição proteico-calórica na maior parte dos países da África subsaariana era uma questão muito evidente, né, marcante. Daí que desta reunião da União Africana, em 2008, fez sair a declaração de Windhoek de 2008, em que os países africanos deviam olhar para a proteção social como uma prioridade. Depois deste consenso da União Africana, os países membros do G8, também reunidos depois de terem contato com esta declaração de Windhoek de 2008, abraçaram este projeto e numa das suas cimeiras também fizeram uma declaração, que é a declaração da Cimeira de Londres de 2009, que vem reforçar esta preocupação do mundo no seu todo, ter uma atenção especial com a questão da proteção social. As Nações Unidas vêm juntar-se a este movimento desses grupos de países, de organizações de países membros, em que deu a possibilidade dos países, de todos os países do mundo que estiverem na mesma condição, adotarem a melhor maneira ou melhor método para conseguir mitigar esta situação da pobreza extrema na região ou a nível do país. E olhando para a nossa realidade, Maricel? Olhando para a nossa realidade, nós começamos inicialmente com o Programa de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, que é um programa que já vai há algum tempo. E agora, neste ano, viu-se a necessidade de, enquanto decorre, se vai aplicando o combate à pobreza no modelo do integrado, que havia necessidade, da par disto, olhar para a pobreza extrema, aquelas pessoas que estão abaixo do limiar da pobreza. Sim. Então, é daí que surge o Cuenda, que ele vai de 2020 a 2022. Vai ser implementado, ou está a ser implementado de uma forma faseada. Ele vai abranger as 18 províncias, os 164 municípios do nosso país. Este ano foram eleitos 5 províncias, que foi de forma por regiões. Região Norte, sei que está a província do Zaire com o município do Nzeto. A região Leste, Malange, com o município de Cabunde Catembo. A região Sul está o Cunene. Sim. O Centro-Sul está o Ila. E o Sudeste, se não estou enganada, está o Quanducubango, o município do Cuituquanaval. Quais são os cuidados que têm de ser acautelados nesta primeira fase? Eu ainda, antes de passar para a questão de ser acautelado, eu ouvi a explanação da minha colega e gostaria também de aproveitar da Cisaltina, sim, fazer aqui uma clarificação. Pronto, isto para este ano 5 municípios, o próximo ano vai aumentar, até 2022 consegue-se completar os 164 municípios do país. Há outra questão que preocupa muito, a sustentabilidade para este projeto. Há sim sustentabilidade. O governo tem reserva para este programa, aliado ao Banco Mundial. A outra questão que se coloca, que eu penso que é de extrema importância, aliado ao projeto, há questões de extrema importância que têm a ver com a questão dos serviços públicos. As áreas em que o Cuenda chegar, há de chegar o registro civil, há de chegar a alfabetização, há de chegar, criar-se condições para que haja acesso aos serviços de saúde e de educação, e com isso nós temos muitas vantagens, Kesa. Qual é uma das principais vantagens? Diminuição do trabalho infantil, diminuição da malnutrição proteico-calórica, diminuição falei da malnutrição, falei do trabalho infantil, aumenta o desenvolvimento do capital humano, porque quando tu tens uma população analfabeta, tiras do analfabetismo, tu estás a dar luzes para essa pessoa, então aí tu estás a investir no capital. O Cuenda prevê um pacote integrado, sim, integrado. Tem essas vantagens. E depois não só também a questão da circulação do valor no meio. Está explicado, Cisaltina, tem outras componentes. Tem outras componentes. Essa informação não está
no Cuenda. O Não, mas documento que cria o Cuenda não Sim. tem essa informação Mas tem. sobre alfabetização, tudo isso, não sei o quê. Tem esses Não, serviços tem isso. básicos, inclusive É puramente financeiro. momentos de aconselhamento para a questão da redução da gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, isso está tudo dentro do projeto. A outra questão que eu também penso que é de extrema importância, que as colegas, que a minha colega frisou, a Dalva, é a questão do valor. Nós estamos a falar 8.500. 8.500. A Dalva disse bem que nos países da América Latina, que são é o modelo que nós temos estado a adotar, os países da África subsaariana, porque no início tentamos vários modelos, ou tentaram vários modelos e que não deu certo. É uma inspiração no Bolsa Família do Brasil? Um bocadinho por aí. E então, O Brasil só começou em 2003. Pois, então... E este programa, desculpa, começou, portanto, a iniciativa vem de 1997. Qual programa? O programa Progressa no México começou em 1997, portanto, não para é... ver que nesses países no Brasil, não é pioneiro também a neste moeda, Uma o valor... questão importante para esse tipo de Só um minuto, comparações. Sim. colega, desculpa só. Yeah. É só um minuto. Dizer que a questão, temos de ouvir sim, a a Tânia questão também. dos valores, para ver que nesses países da América Latina fala-se em 10 e 15 dólares. Mas a Para questão do África, valor é ou não relevante para o sucesso do projeto? Eu digo, há desvantagem, por exemplo, em nós darmos um valor muito acima. Por quê? Porque a intenção desse projeto é inicialmente apoiar de forma monetária as famílias, mas depois integrá-las para elas no setor produtivo, para elas poderem caminhar por si só com os seus próprios pés. ganharem 20 mil, se ganharem 20 ou 30 mil, for vão relaxar e não vão arregaçar as mangas para fazer, porque sabem que vão pensar que têm um salário ou um subsídio de desemprego. Muito bem, deixa-me ouvir a Tânia. Tânia, estamos Eu a acho que- ensinar a pescar. Só uma coisa rápida. Eu acho que as comparações têm que ser feitas em perspectiva. Não é dizer assim que no sítio tal deram 15, no sítio tal deram 12, faz parecer que há uma equivalência, mas não há. É preciso saber o que é que significa 15 dólares lá e o que é que significa 15 dólares Mesmo aqui. a nível é da importante África, pôr sempre não a passa de comparação 20 em dólares. perspectiva. Sempre pôr em perspectiva, porque dito assim só fica muito vago. Mesmo em África, não passa de 20 não pode dólares. ser Se estivermos a falar de 20 dólares, hoje estamos a Eu falar de 10 penso mil que quadras. Quer dizer que 8 Temos mil que quadras dar a palavra. Só um Tânia, minuto. a Tânia, estamos a ensinar a pescar ou estamos a dar o peixe às pessoas? Bem, isso é uma reflexão. E responder isso assim de forma rápida, assim, vamos incorrer Como é que o erro responderias a essa questão? Eu responderia com a seguinte fundamentação. Corroboro com as coisas que foram ditas pela Cisaltina pelo seguinte. Nós tivemos acesso ao relatório da pobreza multidimensional, que é do INE, que é o documento mais credível, muito bem elaborado e tem servido de base bibliográfica para muitos estudos que estão a ser feitos, porque é um estudo muito recente, do princípio do ano, ou se não, 2019. Do final do ano passado. Muito obrigada. Este relatório apresenta-nos o Curoca como o município mais pobre de Angola. No entanto, a Huila, até por coincidência, foi contemplada, como disse muito bem a Maricel, representando o Centro-Sul. No entanto, não é o Curoca que está a ser beneficiado para essa. Eu estou aqui a fazer uma reflexão, uma chamada de atenção ao princípio da equidade. Não é começar ali onde há mais necessidade, até porque vamos apontar erros, vamos ver melhorias para a fase crescente do próprio processo, identificar os problemas e não cometê-los nos outros municípios. Temos que reconhecer que realmente é uma iniciativa que, se bem elaborada, bem fiscalizada e se estivermos todos atentos às contribuições que todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade angolana estão dispostas a dar, nós poderemos, sim senhor, e sobretudo se quisermos garantir a continuidade do processo. Achas que o projeto vai chegar ao público visando? Alvo, pelo menos, o público-alvo. É para eles que foi desenhado e tem que chegar. Nós não podemos mais tentar, nós temos que fazer as coisas realmente acontecer. Mas, para isso ser possível, as vozes sonantes também têm que ser ouvidas. Olha, Cuenda é um projeto de iniciativa presidencial. Nós sabemos que foi com financiamento do Banco Mundial, 320 milhões, mais 100 do governo angolano. Mas dizer que não é o primeiro. A Maricel fez muito bem em fazer aqui uma resenha histórica. No entanto, é importante nós também falarmos um bocadinho. Os outros tiveram sucesso. Ao nível do nosso país. Não houve sucesso, não houve sucesso, obrigado, e é aí que eu queria chegar. Com a presidência passada, ou com o governo passado, lembro que na altura a doutora Rosa Pacavira era a secretária... Ministra. Não. Secretária Assessora do presidente, sociais. muito obrigada. Tinha um projeto também para apoiar as famílias mais carentes, construção de habitações sociais e tudo mais.
Não deu em nada. Não deu em nada porque nós não temos a cultura de fazer relatórios, de escrever e analisar os projetos com a dimensão nacional que supostamente devia ter. Avaliar, sobretudo, o impacto na vida dessas famílias. Se nós tivéssemos esse hábito bom, nós hoje teríamos uma base sustentável. O que é que nos impede de ter? Nós temos que perceber que nós não estamos a trabalhar para pessoas, estamos a trabalhar para a nação, para o país. E as famílias têm o direito de se beneficiar com aquilo que realmente são traçadas. Eu falo do projeto que foi gizado, que era parecido, e que nós não aprendemos nada, assim como há outros estudos também, que estão mudos, só para ver a questão que também está muda, é o relatório da instituição mais credível possível, que é o INE, que é sustentada com fundos públicos, não conseguimos sentir na prática, ou aqui, olha que nos municípios analisados pelo relatório de referência, 9 em cada 10 pessoas são multidimensionalmente pobres nos municípios apontados. Nós tínhamos aí bases fundamentais para implementar esse projeto, que até mostra ser bonito se realmente todos nós nos envolvermos. Olha, nós também temos... eu tenho a necessidade aqui de fazer uma seguinte chamada de atenção. Só para o telespectador ouvir, as minhas colegas também aqui prestarem atenção no que eu estou a dizer. 420 milhões de dólares. E analisar o impacto real para mais de 1 milhão de vida. pessoas. 1.600.000 pessoas, não é? 13% apenas da população abrangida pela situação de pobreza. Muito obrigada. Portanto, não é um número muito grande. Não é um número muito elevado. Eu estava abaixo do limiar Qual da seria pobreza. O número ideal? Não, estamos a continuar, peço desculpas, Tânia, mas quando nós estamos a falar desse 1 milhão, dito assim parece muita coisa, mas esse 1 milhão representa apenas 13% do total de pessoas que estão abaixo desse limiar de pobreza. É muito pouco. Ainda bem que a Cisatina terminou com esta frase, é muito pouco. Porque quando a gente ouve assim os números e não analisa na prática o impacto que vai ter nas pessoas e fazer cálculos, perdemos-nos. Desde 2007 até hoje, 5 de junho, o governo angolano fez quantas injeções no BPC? Várias. Se não me engano, 5. Estou a dar um exemplo para nós falarmos de números, já estamos a falar do pouco e muito. E estamos a falar que essas injeções já passam ou estão em ronda de 3 mil... Como é que é? 3 mil milhões. 3 trilhões, como dizem os mais espertos. No entanto, de lá para cá, dessa data apontada, nós tivemos vários assaltos, vários roubos no BPC, cujo valor triplica. Não, são 6 vezes mais dos 420 milhões de dólares. Isso para dizer o seguinte, se nós estamos a tirar dinheiro para resolver um problema, que os larápios estão aí vivos, não são julgados, sempre a engordar em casa, a PGR não os prende, não perdem o emprego de facto, nós estamos a falar de um valor que é 6 vezes menor do valor que nós estamos a entregar de graça, que não estamos a conseguir recuperar de um banco que todos os dias nos dá problema. Hoje é dia 5, só de 1 a 5 de junho já sofreu 2, 3 assaltos. E a se confirmar, isso é grave. Eu estou aqui a fazer uma comparação do que é realmente prioridade para a resolução dos problemas que nos afligem. Nós não podemos continuar a olhar para os mais pobres, que são as pessoas mais importantes desse país, que são os titulares do poder de facto, que investem as pessoas para estarem na frente e executar os poderes e lhes dar uma ninharia e achar que estamos a dar muito pouco. Tânia, estamos com algum problema no seu microfone. Deixa-me só passar... Sim, eu queria responder à pergunta que a Chiesa fez a Tânia sobre a questão, essa ilusão, essa falsa ilusão de que se está a criar dependência. Isso é um discurso que não é verdadeiro. Sabe por quê? Porque estes programas, uma das questões, quando eu falava da questão da multidisciplinaridade, multidimensionalidade da pobreza, a pobreza que também tem uma natureza estrutural. Então, quando se fazem programas como esse, o que está a se fazer, na verdade, é fazer uma distribuição da renda que é produzida nacionalmente. A renda, o dinheiro que o país produz, a sua distribuição é feita através desses programas. Portanto, não é criação de dependência. Sim. É aqui fazer uma distribuição para realizar a justiça social. E isso é obrigação do Estado. Porque se nós falarmos, as pessoas que estão nessas condições são as pessoas que são sistematicamente negadas serviços básicos. Não têm acesso à educação, não têm acesso a saneamento, não têm acesso à água potável, não têm condições para participar da vida social e política do país. Que nega, portanto... Não, isso são as condições que o Estado cria para que essas pessoas não possam participar, porque a partir do momento que você é privado de serviços básicos, isso também condiciona
a tua situação. Portanto, não há aqui uma questão de criação de dependência, é realização de uma agenda de justiça social, e isto precisa ser bem assente para evitarmos as pessoas pensarem que se aumentarmos, se dermos 20 mil ou 15 mil kwanzas, as pessoas vão deixar de trabalhar. Não é por aí. Não, mas deixa-me há aqui uma questão, desculpa, há aqui uma questão que é importante frisar. Este processo, é o que se disse, ele está a ser implementado de forma faseada. E a Tânia disse algo que lembrou o passado da questão dos programas que Sim, temos que olhar para o nosso histórico. Sim, para o nosso histórico, é muito importante realmente. Era um programa que no fundo não tinha sustentabilidade. Por quê? Porque as pessoas recebiam. Então, como é que um país, como é que um governo... Não, filha, espera, nós temos que aprender. Quem vai ouvir a Maricel? Não sei se o meu microfone está em condições técnicas boas. Não está errada a sua reflexão. Eu gostaria que percebesse, deixa-me terminar o meu raciocínio. Não está errada a reflexão da Tânia. Por isto é que, analisado o passado, viu-se a necessidade... Com a experiência do passado. Sim, do passado. Então, Agora, vamos melhorar, vamos dar sim, mas rapidamente também, através do FADA, temos que ir inserindo essas mesmas famílias no setor produtivo, para não continuarem a ficar à espera de que o Estado vai dar e nós não precisamos de fazer absolutamente nada. Então, o Estado vai apoiar com inputs agrícolas e os que estiverem, por exemplo, nas questões, nas regiões... no litoral do país, que tem mais propensão para a pesca, essas coisas todas, há esta intenção de se fazer apoio em função daquilo que é a necessidade real, porque, por exemplo, uma das questões que também vem é a formação profissional para essas mesmas populações. Então, de tudo um pouco, Maricel, vamos ouvir a Dalva também. Poderem caminhar com os seus próprios pés. Quer dizer, eu entendo que... O real objetivo para a implementação deste programa, para além daquilo do apoio às famílias que estão em situação de vulnerabilidade, é também a criação de mercados, tanto rurais, não é? Se atendermos e considerarmos o fato que a informalidade na nossa economia, no nosso país, representa uma franja muito importante, muito importante na nossa economia. Portanto, para além daquilo que se pretende, eu penso que a avaliação da sustentabilidade deste programa é vital, porque temos que entender que são 420 milhões de dólares, não é? Ou euros, se quisermos entender, sim, que foram injetados agora para este programa específico e que vai terminar em um ano. E depois disso, o que é que vai acontecer? Não é? Que estratégias existem para que esta política ou esta ação tenha sustentabilidade no longo prazo? De que forma é que o país pode observar a sua cobertura de forma integral, que mais municípios sejam abrangidos? E como dizia aqui inicialmente, é importante, este é um momento importante, reavaliamos o programa, não é? E buscamos aqui uma autoridade que tem competências do ponto de vista monetário para, quiçá, injetar capitais iniciais, para garantir que mais famílias possam beneficiar. E olhamos que benefícios isso terá para as famílias. É só a criação de economias. 8 mil kwanzas, 8.500 faz diferença. Para mim, e para a Tânia, para a Maricel e para a Cisaltina e para a Chiesa também, que viajamos para o interior, 8 mil kwanzas, eu vou muito para o AM, vou muito para o IGE também, são terras que são familiares. Um monte de batata doce são 50 kwanzas. O quilo de milho custa 100 kwanzas, perdão. A rama de batata são 20 kwanzas. Se deixamos de olhar Angola de uma janela que é Luanda e mergulhamos no país profundo que é Angola, vamos compreender que faz toda a diferença. Nós não podemos mensurar as necessidades sociais em função daquilo que é os valores monetários. Agora, é verdade que é importante que se avalie a pertinência de se reforçar o fundo, aumentar o valor para que mais famílias possam beneficiar. Mas há um aspecto também que eu julgo importante, que no curto prazo pode transparecer que é um encargo para o Estado.
o encargo para o Estado, se o Estado injetar recursos, que o Tesouro está a investir 100 milhões neste processo. Mas, entretanto, o benefício que isso poderá ter é o acompanhamento milimétrico, a responsabilidade das famílias nesse processo, que levem as crianças para a escola, mas crianças poderão estar inseridas no sistema de ensino, que as crianças beneficiem de vacinas, com o acompanhamento dos órgãos sociais neste processo, que é valioso. E isto, no longo, havendo aberturas de escolas profissionais nestas regiões, e o que está a acontecer agora com o PIM, está sendo implementado, teremos mais jovens com formação técnica. Mais PIM. Mais PIM, não, é a nível da porque o Coenda é injetado na perspectiva política a nível das municipalidades. E então as municipalidades estão em congruência com o PIM. Logo, nós teríamos crianças, tanto havendo um controle também daquilo que é a contaminação das doenças sexualmente transmissíveis, o HIV e outras questões mais, teríamos famílias, crianças inseridas no sistema de ensino, primeiramente, com acompanhamento das instituições sociais para o efeito. Teríamos, no longo prazo, benefícios ou retornos de jovens inseridos no sistema tanto de ensino. E o país ganharia com isso. É preciso que a visão deste programa não se incija apenas no valor monetário. É importante que tenha um acompanhamento efetivo na sua implementação, para que no longo prazo o país tenha retornos efetivos deste investimento a sendo feito. Muito bem, vamos passar para outro tema. O governador provincial do Kwanza Norte, Adriano Mendes do Carvalho, solicitou, ainda alertando a direção da ECA, uma moratória antes de avançar com a paralisação da fábrica para a consulta aos organismos centrais de tutela. A empresa cervejeira ECA, situada no Dom do município de Cambamba, anunciou a 5 de maio último a suspensão da produção a partir deste mês, devido ao aumento dos custos operacionais. Bom, vou começar com a Tânia. Tânia, qual é a consequência imediata de uma decisão desse género? Bem, é óbvio, nós estamos a falar de mais de 300 famílias que vão ficar sem o seu rendimento mensal para a subsistência. Estamos a falar de 300 jovens que vão para o desemprego. Nós não estamos a falar de coisa pequena. Um país que estamos com as dificuldades que estamos a viver, não é? Com a recessão econômica que só nos aperta e aperta mais. As dificuldades no país só somam. Nós não estamos a entender o que é que se está a passar. Mas a ECA leva-nos a fazer uma grande reflexão dessa política de privatização de empresas. Nós ainda este ano, em fevereiro, tivemos acesso à notícia publicada pelo jornal Expansão do valor que o Estado conseguiu arrecadar com as cervejeiras em Angola, independentemente do número de ações ou da real como é que eu diria, a presença do Estado na empresa ECA, mas nós estamos a falar da arrecadação de 464 milhões de kwanzas. Mas, ao falar disso, eu gostava de que fizéssemos aqui uma reflexão do que é que a gente faz com as nossas empresas, se estamos mesmo a meter elas a funcionar para o bem público, para atender às necessidades sociais, para dar emprego ou para ser só uma fonte de rendimento para um e outros. Nós acompanhamos, e muito bem, por exemplo, no périplo que o Presidente da República fez a nível da Europa, tivemos conhecimento que quando esteve em França, reuniu-se com o Pierre Castel. Pierre Castel é o dono da Castel. Castel, que é proprietária da ECA, da Cuca BGI, que nós sabemos que desde 2005... Tem porcentagem na ECA. Sim, na altura quando começou-se a falar de privatização das empresas de cervejeira, o antigo Presidente da República, aos poucos, foi autorizando a alienação das ações da ECA. E a ECA foi transformando-se em tutela da Castel, não é? Não vimos os dinheiros, não vimos o relatório, e hoje conseguimos aferir que, afinal, é uma empresa que está também sob gestão da GFI. A GFI é a grande holding do MPLA, e hoje estamos ali, quer dizer, na verdade, quando acontecem problemas como esse, quem paga são sempre os mesmos, é o povo. Somos nós os pobres, somos nós os que estamos ali entregues à nossa própria sorte. Como é que nós vamos achar normal, como é que nós vamos dormir bem, ouvindo que 300 pessoas aqui no Kwanza Norte vão perder o emprego? O que é que vai ser dessas pessoas? Essa é uma questão. A outra questão, é um bom momento também para nós falarmos ainda um bocadinho da questão de segurança social. Subsídio de desemprego que nunca tivemos nesse país. Como é que andam as contas da ECA ou como é que andaram as contas dessa empresa durante esses anos todos? No recibo do salário sempre aparece, não é? Segurança social. O INSS vai ter capacidade para dar o subsídio de emprego a essas 300 pessoas que vão ficar no desemprego?
Não é? Como é que fica a situação social destas pessoas? Vão comer o quê? Vão viver como? Se nós sabemos o impacto real da ausência desse salário que vai causar na vida das pessoas. Dalva, estamos diante do Instituto da Falência? Eu penso que o pano de fundo, não é? Pegando o gancho aqui deixado pela Tânia, o pano de fundo tem a ver com a revisão e aprofundamento do nosso sistema, tanto de segurança social. E no contexto atual, o nosso sistema de segurança social não possui resiliência suficiente para fazer face a questões extraordinárias ou de exceção, de calamidade, como é o caso tanto o desemprego temporário gerado em consequência da Covid-19. Portanto, um novo programa, não é, que viesse a assegurar os funcionários em situação de layoff ou mesmo desemprego temporário seria o recomendável. E nisto, eu gostava de sugerir aqui que fosse feita uma reavaliação, não é, a nível do Executivo, uma reavaliação do sistema de segurança atual, segurança social atual, no sentido de criar um fundo ou vários fundos, tanto de desemprego, para garantir que os contribuintes, não é, pudessem, que se encontrassem em situação de desemprego temporário, pudessem beneficiar por menos de 60% ou 80% do seu salário base, sem que isso se traduzisse no encargo para o Estado. Para o caso de desemprego temporário, temporário. Temos um batalhão de desempregados. Sim, portanto, ali a problemática nesta situação é nós termos, como funcionários e contribuintes fiscais, termos aqui uma almofada, um coaching, para poder garantir que, havendo uma situação de desemprego temporário, pudéssemos, num período de 6 meses, beneficiar de um valor que é a nossa remuneração básica. E neste domínio, penso, o momento é oportuno para que o Executivo reavaliasse, não é, de forma profunda, sobretudo na sua base legal, aquilo que são os ditames do sistema de segurança social, portanto, vigente. Porque o que se assiste hoje tem uma situação de Covid-19, em que um grupo de contribuintes vão se ver, portanto, vão vivenciar a situação de desemprego temporário, ou mesmo empresas, como é o caso da ECA, vai fazer um layoff e outras instituições mais. Só a atribuição de benefícios ou alívio financeiro seria uma medida cirúrgica, não é, ou temporária, e no longo prazo, que efeitos teriam nas famílias? Então, queria eu ter uma situação em que, se me confrontasse com a situação de desemprego, pudesse ter uma almofada financeira que me garantisse, pelo menos em 6 meses, para beneficiar daquilo que foi uma contribuição fiscal ao longo deste período. Portanto, se estivermos perante uma situação de falência, o procedimento vai ter de ser judicial. Sim. O que é que vai ser despoletado no caso? Não necessariamente. Eu não sei se pode falar numa situação de falência. Eles falaram em parar a produção, sim, mas, como disse bem a Tânia, muito recentemente saiu uma notícia sobre o rendimento das cervejeiras que o Estado teve. Isso foi há muito pouco tempo. Então, uma pessoa pergunta, será que nesse espaço de tempo que foram os 45 dias que tivemos de estado de emergência, foi suficiente para prejudicar a empresa a tal ponto de que tenha que estar nesta situação? Isto é uma questão que se calhar era interessante averiguar, porque estamos a falar de uma situação, de uma empresa que tem participação do Estado, né, e interessa ter informação sobre a situação, que o Estado tenha, exatamente, né? sobre a situação financeira dessa empresa, para poder aferir realmente quais são as causas desse estado em que se está agora. Outra coisa que eu achava que era importante também aqui era ligar com a questão do alívio econômico que o Estado
aprovou agora para as empresas no âmbito da situação do Covid. Até que ponto, quais são os critérios, né, que estão estabelecidos para que as empresas possam beneficiar desse alívio? Eu ouvi uma entrevista do empresário Carlos Cunha, onde criticava, tecia duras críticas a este programa, porque dizia que os requisitos eram quase impossíveis de se cumprir, mas era em situações como essas que se colocava a questão de por que não esta empresa beneficiar desse alívio, sendo que estamos a falar de uma empresa que, para além de ter participação do Estado, também é uma empresa que emprega muita gente, 40 pessoas não é um número a desconsiderar, e, portanto, garantir que essas pessoas não vão para o desemprego. São 160 trabalhadores. 162. Alguém falou de São 162. São 150. Ok. Ok, de qualquer forma é um número considerável. Sim, e depois concordo com as minhas colegas relativamente à questão que tem a ver com a segurança social. Essa questão do Covid destapa a fragilidade do nosso sistema de segurança social, porque já tivemos uma situação que tem a ver com a questão das escolas, né? Naquela altura em que se estava a discutir que as famílias, os pais encarregados de educação tinham que pagar os 60% da propina, essa situação especificamente era uma situação ideal para nós vermos o nosso sistema de segurança social em ação, não é? É uma situação de uma pandemia, as pessoas estão paradas, não estão a trabalhar, devia-se poder recorrer a esse sistema. Isso também apresenta uma oportunidade para nós discutirmos e reformarmos esse sistema para que ele seja efetivamente funcional e para responder em situações como essas em que nós estamos a falar de uma empresa que tem um grupo que é um dos grupos que mais investiu em Angola. Nos últimos anos foram perto de 9 mil milhões de dólares, pelo que se diz, não é? Desde a sua presença cá. E é uma presença que está há décadas. Afinal de contas, eu não sei se nós temos já em Angola um Instituto de Seguro-Desemprego, mas é uma oportunidade o que eu gostava, a pergunta que fica aqui no ar é a importância de nós sabermos, na verdade, quais são as empresas, não é? Quais são os empreendedores que descontam, de facto, para a segurança social. Por mais que a gente queira tirar a bola e saber como é que está o sistema em termos de fragilidade, funcionamento, mas é saber, nos últimos anos, por exemplo, os últimos 5 anos, a ECA descontou ou não descontou de fato? Se descontou, esse dinheiro está onde? Não é? Eu penso que... Temos que ouvir a Maricela depois, mas a grande questão aqui é como é que o Estado pode salvar a ECA? O Estado pode salvar a ECA, sim, senhora Chiesa. Dizer que neste momento, e a Chiesa disse bem, que é uma preocupação do governador da província do Kwanza Norte, quando tomou contato com esta notícia, ficou preocupado. A ECA tem 58% da sua produção em armazém. Sabemos nós que isso acaba sendo uma consequência. Pode, aparentemente, 45 dias ser pouco, mas não deixa de ser um tempo considerável. Esses estragos são sim, para que haja um impacto negativo junto da nossa economia. Com esse 58% de mercadoria em armazém, diminui a capacidade ou a produção da própria empresa. Diminuindo a produção da própria empresa, há dificuldades de recursos para continuar a manter os postos de emprego. E então, o que nos entristece mais uma vez, é o que nós uma vez já falamos aqui no programa, a questão da burocracia. E lembro-me que quando se tratou desta questão, o titular do Poder Executivo, numa das reuniões da Comissão Econômica, uma das questões que senti que era primordial, é para este processo ou este programa de alívio ao impacto, alívio do impacto econômico da Covid-19, que o processo fosse célere, porque nós estamos a falar de questões de salários. Então, quando se trata de salário, nós não podemos exigir mundos e fundos que faça com que
o que eu pudesse conseguir em um mês, vou conseguir dentro de 3 ou 4 meses. Quem é que emperra esse processo de desburocratização? Neste momento não lhe posso dizer assim, afirmar qual o que... Mas alguém está a emperrar. Sim, sim. Então, daí que o governador da província, preocupado com a questão da economia a nível da sua província, a ECA é uma fábrica que já existe há mais de 40 anos, é uma marca conhecida e que, como disseram bem as minhas colegas, 162 postos de trabalho assim serem desperdiçados é um prejuízo muito grande para o nosso país. Com esta preocupação, a Chiesa disse bem que o governador da província do Cubango, do Kwanza Norte, muito obrigada, fez questão de intervir, porque assim, eu não posso continuar a ter muitos desempregados na minha província. O Estado não tem que se imiscuir na economia, sim, mas numa situação em que nós estamos a viver, há necessidade de que haja este apoio. E então daí que eu, o pouco que pude saber é que reuniram, e até nós vimos numa das peças que passou na TPA, em que o governador reuniu com a direção da empresa, com o sindicato e o administrador municipal do Dondo, de formas a encontrarem uma forma para mitigar essa situação. Eu digo que, neste momento, o Estado há contactos avançados com o Ministério do Planeamento, da Economia e do Planeamento, para então se poder, a empresa poder beneficiar numa primeira fase deste processo, deste pacote de alívio. E, a posterior, o que a ECA deverá fazer também é mesmo ver a possibilidade de também aderir a um daqueles programas do Prodese, através do BDA, que é para então poder caminhar com os seus próprios pés, porque se depender apenas desse apoio do alívio, mais cedo ou mais tarde, poderá mesmo cair na falência. E nisso tudo deve haver credores. Como é que ficam esses credores? Chiesa, a situação de exceção, calamidades, e que geram tanto danos estruturais na economia, tanto, em países cujas economias são um bocadinho mais avançadas, os governos criam almofadas financeiras para fazer face a essas situações. E, naturalmente, que o nosso governo está a enfrentar momentos bastante desafiantes e, como o Covid é novidade para todos, tem a necessidade de poder identificar algumas formas para poder ultrapassar essa situação, garantindo também a sustentabilidade das empresas, a empregabilidade e também a questão social que nós há bocadinho falamos de elencar. Portanto, e olhando um bocadinho para aquilo que é a nossa panorâmica nacional, o governo angolano não fez diferente, não é? Hoje não se coloca credores, devedores, é olhar o que deve ser feito para garantir que haja o mínimo desperdício possível na economia, não é? Que o desemprego não seja tão galopante, não é? E que as empresas consigam manter os seus trabalhadores, colaboradores, tanto e funcionários, se assim queremos dizer. E quem deve relaxar? Não, a visão que se tem não é que se deve relaxar, é que mecanismos institucionais os Estados estão a adotar para fazer face às situações de calamidade. Entretanto, nós temos instituições privadas capazes de se tornarem elegíveis para os critérios e padrões do ponto de vista de compliance, de diligência estabelecidos. Porque hoje a discussão que volta em torno do alívio está sendo dado à economia é a batuta que quer ser atirada para do governo. E o governo assumiu a montante esta responsabilidade, disponibilizando fundos, mas, e que penso ter a Cisal ter dito, são os critérios de elegibilidade que foram adotados para que as empresas possam beneficiar desses fundos. E olhando para aquilo que é a nossa realidade, e já dissemos cá no programa noutras alturas, e como é uma situação de exceção, seria bom e recomendável teria sido que os critérios tivessem sido de exceção também. Porque não podemos adotar medida de exceção para situações cujos critérios venham inviabilizar o acesso. Portanto, era bom aqui, portanto, dar a nota que em situação de exceção, o que está sendo feito a nível da geografia global
a situação de exceção, os governos adotam medidas de desburocratizar, de facilitação para garantir, portanto, aquilo que deverá ser a manutenção das empresas. Sim, Maricel. O que eu queria dizer aqui relativamente a isso, sim, tem de haver critérios que vão de encontro à realidade que estamos a viver. Mas a situação da ECA deixa-me uma pulga atrás da orelha. Não só pela questão de nós falarmos dos valores que o Jornal Expansão, na notícia do dia 20 de fevereiro, nos fez tomar conhecimento, mas porque no encontro que eu referi há bocado, não é? A direção da empresa, os grandes magnatas, estamos a falar de Pierre Castel, estamos a falar das pessoas que estão à frente do grupo BGI e outro, a garantirem ao Estado angolano que estava tudo bem, que estão comprometidos com a diversificação da economia. Sim, mas isso foi em não, fevereiro. filha, não, espera. A situação do Covid, nós estamos a falar de um problema, sim, nós estamos a falar de um problema, vá lá, 60 dias. 60 dias uma empresa vai, nós estamos a falar de quê? De falência técnica, falência monetária, estamos a falar de quê? Tudo bem que é muito importante nós levantarmos aqui a questão dos critérios para acesso a linhas de crédito, para aliviar as empresas nesse momento. Toda essa questão é importante. Mas a questão da ECA, com essas declarações feitas aqui pertinho, não deixa as pessoas fazerem grandes perguntas. O que é que se está a passar de facto? Permita-me, eu tinha a palavra. Eu dizia. Esta declaração, como a Tânia disse, eu não tive acesso, mas se foi em fevereiro, não é? E nós falamos num dos nossos debates, aqui neste painel, é que o Covid não teria os impactos, tanto alarmantes, porque Angola estava resilientemente capaz de fazer face a essa situação. E hoje a história nos está a mostrar que é o contrário. É completamente contrário. O que é que se passa com a situação de Covid do ponto de vista econômico? Não há consumo. O consumo está contraído. Quando as pessoas não compram, quando as empresas não conseguem vender, também não há capacidade de poder atender aquilo que são as necessidades internas. De existência, você não conseguiu encaixar dinheiro para uma situação pontual de 2 meses. Nós estamos num paradigma novo. Estamos num paradigma novo. Desde 2017. Essas questões. Eu entendo as fragilidades das empresas, da economia. Isso é um problema global, é um problema mundial. Mas, meu amor, uma empresa que foi alienada da forma que foi alienada. Vamos olhar. Esqueça. Encaixou milhões de dólares. É mesmo hoje o problema de 2 meses. O problema não é, que vai meter na rua de jovens. Tânia, o problema não é mas estamos a falar da ECA. Tu vais ter problema. Vamos ter problema de outras empresas mais. Mas estamos a falar da ECA, filha. Não. O problema não é de forma... Não podes olhar essa problemática de forma isolada. Este problema vai se refletir a nível dos diversos setores da economia. Claro, filha. Tu tens situações de doentes que têm que fazer... hemodiálise, por exemplo. Que os funcionários vão ser despedidos, não há realização financeira. Portanto, este é um bocadinho que se vive a nível do país. E se nós nos focamos na ECA só, vamos perder a grande visão que o país tem. Eu concordo, entendo. No caso, estamos a falar da ECA. Eu entendo. Nós estamos em 2020. Estamos em 2020. A problemática é completamente diferente. É diferente do ponto de vista do paradigma. É diferente. É diferente do ponto de vista estrutural, porque hoje não consegue fazer face à situação. É diferente do ponto de vista social. Hoje as pessoas vão ser despedidas compulsivamente. Essa situação gerada em consequência do Covid. Portanto, o que é que se pode fazer para se conter as pessoas? Depois, se é da Dalva, é da Isabel, é do Pedro, isso não importa. Amor, o que importa é o número de pessoas. Assegurar os empregos. Que vão perder os seus empregos. Nós não estamos aqui a pessoalizar ou a particularizar a questão. Eu concordo consigo, Dalva. Nós temos que fazer uma análise, sim senhora, macro, e perceber que o impacto na economia não é só para a ECA do Dondo, é para todas as ECAs do país, no sentido de dizer que é para todas as empresas. Mas perceba, há situações particulares que nós temos que perceber. A ocasião faz o ladrão, isso é verdade. Com o aparecimento do Covid, o impacto negativo que vai ter, muitos malandrinhos vão fazer 31 linha e se escondendo... Espera, por favor. Então, uma empresa que conseguiu encaixar de forma gratuita, né, ficou com as ações do Estado, é a minha opinião, acompanhando o processo. Espera, você ficou anos e anos a encaixar, guardar milhões de dólares.
2 meses tu és incapaz de conseguir levar avante e ajudar o teu governo a Porque resolver um tens a problema como produção esse. toda Porque tem- engavetada, Não, mas ou seja, você só tem que armazenada, vender. no Filha, caso. mas você então, quando a gente faz a questão de desconta ou não desconta, seria a própria empresa primeiro a buscar recursos de resolver o problema. Tânia, não é? essa Seria a própria problemática empresa. do descontar a política tributária Mas não vamos ficar é presos uma a outra esse assunto. discussão. É uma outra discussão. O que temos que assegurar, o que pode acontecer com qualquer uma de nós que trabalhamos, é assegurar que as famílias, que os colaboradores, que os trabalhadores mantenham os seus postos de trabalho. Esta é a Isso visão é- política. obviamente. Então, agora, Obviamente. depois, a AGT vai fazer o seu trabalho, a Inspeção Geral do Estado vai fazer o seu trabalho. Isto é ajusando, mas o que se quer manter aqui é que famílias consigam ter a sua renda numa base mensal. Obrigada. Sim. Concordo com isso. Não, Marcelo. Rapidamente. Sim, quer dizer, Rapidamente, eu gostaria de Maricel, aproveitar, temos que passar estamos a para outro falar tema. da ECA, estamos a falar do impacto negativo do Covid a nível do mundo e Angola não faz parte desse assunto. É apelar às empresas de fabrico de bebidas, principalmente as cervejeiras. Nós estamos com escassez de divisas a nível do país, isso já tem estado a andar há algum tempo e agora com a questão do Covid vai piorar ainda mais. Então, verem a possibilidade da matéria-prima para a produção, em vez de ser importada, olharem para a produção interna. A cevada é feita de milho. Começarem a fazer contratos a prazo com os grandes agricultores, de formas a poderem, no final de cada safra, terem milho em quantidade e qualidade, para então se poder ter a matéria-prima a partir daqui do nosso país. Abre-se uma janela de oportunidade também para os créditos que estão-se a dar para o setor produtivo, para aquelas pessoas que têm dedicação e vocação para o empresariado, de enveredarem para a indústria de reciclagem. Isso vai nos ajudar em grande medida a termos que estar a desperdiçar divisas, que é para estar constantemente a mandar para o exterior do país. A não desperdiçar? Sim, a não desperdiçar divisas, que é para podermos poder ter com empresas, com fábricas de reciclagem, vamos ter aqui os vasilhames, tudo a ser feito aqui. Os contratos a prazo com os grandes agricultores, o importante é que haja compromisso de qualidade de produção e quantidade suficiente para então se poder cobrir essa necessidade de matéria-prima que muitas das vezes temos de estar a mandar vir do exterior do país. Passamos para outro tema. Luanda tem uma unidade de campanha. O Executivo tem em perspectiva a aquisição de mais hospitais de campanha, sobretudo para estancar a possibilidade de penetração da Covid-19 pelas fronteiras nacionais, com realce para o norte, anunciou em Luanda o Presidente da República. João Lourenço, que fez estas declarações no final da visita de campo ao Hospital de Campanha de Viana, aberto simbolicamente, afirmou que o Executivo está preocupado com a fronteira norte como potencial porta de entrada de casos de coronavírus. Realçou que, em termos de saúde pública, o país deve preocupar-se com todas as fronteiras do país. Pergunto-te, Cisaltina Cutaia, a Covid-19 combate-se com hospitais ou com a prevenção? Eu pensei que fôssemos começar esse tema com a Maricel, né? Que Ia esgotar o tema. que é especialista em relação a esse Sim, assunto. mas vamos começar com a Cisaltina. Mas perguntou se a Covid Se combate com hospitais ou com a prevenção? Com as duas coisas, obviamente, faz-se prevenção, mas lá onde a prevenção não for bem sucedida, é necessário que se criem condições para que se possa dar um tratamento condigno e adequado aos pacientes. E a criação de hospitais de campanhas faz parte de medidas que são adotadas geralmente em situações de pandemia, em situações de guerra, em situações... É uma situação... O hospital de campanha é um hospital que tem caráter emergencial, né? E é móvel também. Não é para ser, não é um hospital que é criado para um longo tempo. É um hospital que é criado para atender a uma situação específica e depois pode ser desmantelado, vamos dizer assim, né? Portanto, eu acho que a opção de se construir ou de se montar um hospital de campanha é muito melhor que aquela opção que tinha aparecido, que era a de esvaziar o Hospital do Prenda, não é? Para que o Hospital do Prenda fosse o hospital
de referência para o tratamento da Covid, até porque o desmantelamento daquele hospital ia causar problemas de saúde maiores, porque o Hospital do Prenda está situado numa localização, num sítio habitacional, enfim, e, portanto, a opção do hospital de campanha é uma opção melhor politicamente e mesmo até do ponto de vista médico, né? Agora, eu acho que uma das preocupações, eu ouvi algumas pessoas preocupadas com o discurso que o presidente fez. Eu entendi perfeitamente qual era a intenção daquele discurso, quando o presidente dizia que esperava que o hospital não fosse ocupado, era na perspectiva de esperar que não tenhamos um pico da doença a ponto de termos que preencher todas aquelas camas do hospital. Mas no âmbito do combate à pandemia do Covid, continua-se a colocar uma questão fundamental, que é a questão da testagem. Nós continuamos a ter dificuldades na testagem, o que condiciona também a nossa percepção real do estado da situação da pandemia no país. E não sabendo isso, fica muito difícil a gente ter uma ideia de quando e como esse hospital vai ser utilizado. Outra questão quando começou a pandemia, tinham-se feito, a Organização Mundial da Saúde tinha feito projeções para os vários países africanos, inclusive Angola, e falava-se naquela altura que o mês de junho seria o mês de pico. Sim. Mas depois, há uma semana ou assim, a OMS já disse que se enganou nas projeções para Angola. Portanto, o que eu pergunto que projeções é que nós temos agora relativamente à pandemia e que informaram a decisão para a construção desse hospital de campanha com as condições que foram criadas, 1000 camas, enfim, todo o equipamento. Que isto é importante saber, é importante para o cidadão saber, para que o cidadão possa compreender as ações que o Estado vai implementar. Uma outra questão que também eu acho interessante refletir tem que ver no âmbito de garantir a transparência na gestão dos bens e dos fundos que são aplicados no combate à pandemia, é já pensar no pós-Covid, qual é o destino que vão ter os equipamentos, que são equipamentos caríssimos e muito necessários, porque nós estamos a falar de um hospital que, em termos de capacidade de internamento, supera os hospitais quase todos do país. Nós não temos, eu não sei se nós temos em Angola um hospital que tenha uma capacidade de 1000 camas, como é a perspectiva, a previsão desse hospital de campanha. Preocupa-me num país onde há a cultura, o hábito de se locupetar, assim, aproveitarem-se dos bens públicos. Me preocupa depois vermos em algum momento aquelas camas, aqueles aparelhos, todo aquele equipamento numa clínica de um particular. Não estamos a falar do novo contexto. Que novo contexto? Novo paradigma. Que novo contexto? Nós não falamos aqui há bocado sobre a mincha lá dos aviões, dos aviões da Ethiopia Airways. É novo contexto. Temos sempre, eu acho que é importante estarmos vigilantes em relação a esta questão, para termos certeza de que este equipamento que custou ao Estado vá depois atender a situações de outros hospitais que, infelizmente, não têm beneficiado do investimento que essa situação da Covid está a beneficiar e que sirva, de facto, a população para evitarmos aquelas situações que temos de pessoas, de doentes que têm que partilhar camas. Maricel, Cabinda e Lunda Norte também vão ter instalados hospitais de campanha. Consegues perceber qual é a perspectiva do critério para a instalação dessas unidades nestas províncias? Percebo sim, Chiesa, porque estamos a falar de regiões que temos fronteiras terrestres largas com a República Popular do Congo, um país que tem um índice elevado de casos em relação a Angola. E quando se fala de fronteiras terrestres, por mais que tenha estado nos últimos tempos a reforçar a vigilância, a segurança a nível
da fronteira, mas ainda assim temos estado a assistir alguma persistência, não é, do lado do Congo em pessoas a tentarem invadir, não é, a nossa fronteira terrestre. Então, é de extrema importância a construção ou a montagem destes hospitais de campanha, porque o que pude ver é que os hospitais de campanha dessas duas províncias são mesmo móveis, como disse a Cesaltina, e que no final desta situação, acredito eu, que eles serão desmontados. Os Mas meios... o de Luanda, por exemplo, eu vou chegar aí. O presidente deixou aí. claro que está preparado para outras pandemias, outras vou chegar aí. epidemias. Sim. A questão desses dois que eu estou a considerar móveis, estou a dizer que quando terminarmos esta situação, os meios que serão montados ou disponibilizados para esses hospitais, até o que eu sei no momento, é que esses meios serão colocados nos hospitais de referência a nível destas províncias. A questão de Luanda, é diferente porque foi usado, embora seja material, é um hospital de campanha, mas foi usado um material pré-fabricado, mas de longa duração, e por isso é que o Presidente da República disse bem que ele será usado para outras situações. Por quê? Porque ele terá alguma durabilidade, há de durar alguns anos, e então, mesmo que terminarmos ou passarmos essa questão da pandemia da Covid-19, ele há de continuar assim instalado como está. E se nós tivermos a oportunidade de ver, ele está muito bem instalado em três categorias, não é? Do paciente leve, moderado e grave. Temos aí uma sala de cuidados intensivos com uma capacidade aí para 30, 35 camas, isso é uma grande mais-valia. E então, aí eu digo que também é uma grande mais-valia para a população, aos munícipes de Viana, que muitas das vezes tem que afluir ao Hospital do Capalanca, a maternidade... Calumbo também vai ter. Calumbo, sim. Embora Calumbo há de ter, mas da Zona Econômica Especial é completo. Tem bloco operatório, tem laboratório de análises clínicas, tem área de imagiologia. Ele é mesmo completo. E então isso vai ajudar em grande medida a questão de sinistralidade naquela área. Em vez de ter, muitas pessoas perdem a vida porque têm que ir até o Maria Pia, até o Hospital Militar. Com este hospital, reduz o tempo de assistência aos pacientes, então também vamos diminuir o índice de mortalidade. É uma grande mais-valia para os profissionais de saúde que hão de entrar para aquele hospital. Eu digo isso porque nós estamos sempre a falar da humanização, a satisfação do profissional de saúde. Ao chegar ao seu local de trabalho, ele tem missão de salvar vidas. E chegar naquela unidade hospitalar, encontrar condições de trabalho para ele poder cumprir com aquilo que é a sua missão, aquele juramento de Hipócrates que ele fez, de que a minha missão é salvar vidas, não importa o dia, não importa a hora. Então eu digo que é uma aposta acertada, os meios hão de continuar naquele hospital. Recursos humanos. Vamos ter que fazer ali uma mistura. Temos recursos humanos, sim, mas vamos ter que fazer uma mistura. Vamos ter que absorver quadros das Forças Armadas, profissionais de saúde das Forças Armadas, civis e da polícia. Temos dizer que as Forças Armadas têm uma política de formação de quadros muito boa, isso já desde o mesmo tempo do conflito armado e até hoje continua. E podem passar essa experiência aos civis? Sim, podem passar essa experiência aos civis. Tânia de Carvalho, entre construir, instalar hospitais de campanha e reforçar o controle fronteiriço, qual seria a melhor opção nesta altura? As duas. Aqui, infelizmente, se quiser uma resposta assim, isso, aquilo, não podemos, porque estamos a falar de uma pandemia que todas as medidas tomadas para salvar vidas e de forma célere e garantir a saúde são bem-vindas. Nós estamos a falar de um problema, como a gente costuma dizer, que nos deixou de sentido. Não vamos aqui negligenciar, mas é importante que quando estivermos a analisar os investimentos e todas as outras medidas que são tomadas, analisarmos também a atenção que estamos a dar, eu repito isso sempre, não vou deixar de fazê-lo, às nossas patologias próprias. A partir do momento em que o Presidente da República até admite que, e é ótimo, ficamos muito satisfeitos a ouvir isso, que é um hospital com uma capacidade de 1000 camas, nesse preciso momento foram inauguradas 600, dos quais 140 para cuidados intensivos, nunca tivemos no país. Nunca tivemos no país um hospital público com uma capacidade de 140 camas para cuidados intensivos
nunca vimos. Afinal de contas, é possível. O investimento que a saúde angolana sempre gritou e achou necessário é possível. Se nós hoje temos... Todos têm medo de morrer, e é normal. Era necessário chegar É à normal. Covid. Sim, porque, Para ter repara, essa noção. eu vou fazer aqui uma comparação muito clara. Quem são as pessoas que de facto morrem de paludismo? Atenção, a malária é a primeira causa de morte em Angola. Quem são? Quantos são os da classe média que Só esse ano o boletim de óbito nós vemos que é malária? Aonde estão os maiores focos, não é? Desenvolvimento da própria patologia por razões sanitárias, por outras razões que a gente já sabe, não vamos aqui repetir. Isso para dizer que se a malária tivesse o mesmo impacto que o Covid, nós hoje já teríamos encontrado mesmo aqui, Sim, aí sim. no Américo Boa Vida, a vacina contra a malária, nós íamos ter. Estou a dizer no Américo Boa Vida por ser o hospital de referência, onde tem a faculdade de medicina. Isso para dizer que nós temos que ser sérios com os investimentos que estamos a fazer. Como é que é possível uma patologia, pela gravidade que tem, a gente entende, mas até hoje matou 4 angolanos, quando na verdade nós temos uma patologia que trimestralmente tira milhares de vidas, nós nunca prestamos atenção devida e continua a fazê-lo. Nós temos hospitais com rotura de estoque de fármacos para a malária. Nós temos a questão da insuficiência renal. Estamos a negligenciar, porque temos aqui os médicos estrangeiros que passam uma quantidade de antibiótico nas crianças, bebê de 6 meses, 4 antibióticos na receita, e esses problemas todos causam insuficiência renal. Nós temos hospitais a despedirem funcionários, fundamentalmente os que atendem a essa área, por questões financeiras. Estamos a falar das doenças cardio, estamos aqui uma médica, sabe do que eu estou a dizer. O índice de mortalidade materno-infantil em Angola só dispara, com todas as medidas que foram criadas, já houve momentos que baixou consideravelmente, ainda continua sendo uma luta. Você ter um filho 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai dar festa. Porque aqui morre muita criança antes dos 5 anos. Continua a ser normal. Eu queria fazer uma chamada de atenção. Todo o aprendizado que o governo angolano está a tirar do medo da Covid tem que ser implementado para um investimento sério na saúde. Não vai ser bonito nós, quando estivermos a discutir o próximo OGE e vermos que a saúde continua a ser o parente pobre. Nunca chegou aos 10%. Com medo já da morte do Covid. E porque temos que fazer investimento sério para não ir tratarem mais vossa malária no outro país, e aqui mesmo já, que seja pelo menos os 20% para a saúde. Vamos todos... Eu acho que se nós olharmos para a saúde dentro deste horizonte que estamos aqui a descrever, não vamos continuar a ter a discussão do salário, porque também vamos ter a oportunidade de ver isso. Pagar condignamente os quadros angolanos não é bonito, não é bom nós vermos a prata da casa, nós vermos irmãos que ficaram 9 anos, 8, 7, como aqueles que estão a vir de lá de fora, a ganhar 10, 20% abaixo, e às vezes são os que entendem as doenças próprias, porque fazem a periferia local, porque fazem as outras formações, compreendem melhor as doenças tropicais, e estão a vir já os outros estrangeiros que lhes dão já boa casa, boas condições e ganham 10 vezes mais. Essa assimetria para os quadros nacionais vai começar a ser resolvida quando a gente olhar de facto para a saúde. Deixa-me ouvir a fundamentalmente a questão também de criar condições de trabalho, porque não é só o salário. Passa por aí. O investimento sério passa por essas condições todas. Muitas das mortes que nós vemos nos nossos hospitais têm que ver com a falta de condições de trabalho. E a Cisaltina falou uma coisa... E também com a falta de profissionalismo. Nós nunca falamos, nós estamos constantemente a falar... Badalou muito a questão da falta de humanismo. Nós estamos constantemente a falar da falta de humanismo, mas nós esquecemos que o profissional de saúde é uma pessoa e trabalhar em condições subhumanas tem impactos psicológicos na pessoa. É uma violência muito grande submeter um profissional de saúde a trabalhar em condições subhumanas. Porque você já viu o que é para um médico que tem um compromisso de salvar vidas, não poder salvar a vida de uma criança, porque o hospital não tem às vezes, recém-nascido, o hospital não tem uma incubadora para colocar a criança. Isso causa tem um impacto muito grande e nós não falamos sobre isso. Estamos constantemente a bater nos profissionais de saúde. Não, mas é preciso ver quantos profissionais de saúde aqui levantou a questão do profissionalismo? Sim. Eu queria dizer o seguinte, nós temos, vamos fazer agora, eu vou sempre pegar nesse exemplo, 45 anos de independência, quantos processos de responsabilização de erro médico realmente passou? Não é? Nós temos aqui casos de médicos estrangeiros que amputam membros nas crianças, que vêm fazer experiências malucas porque não entendem.
O pessoal sabe o que é que eu estou a dizer. Passa E nós, assim, nós depois nunca falam que a responsabilizamos nenhum enfermeira que médico. não tem- Quando falamos de condições de trabalho, se nós melhorarmos, sim senhora, a fatia financeira, econômico-financeira para o setor, nós vamos ver essas questões resolvidas. Mas também a questão da responsabilização Então, mas criminal. obviamente, isso tudo é um pacote A que vai culpa ter... não deve morrer Se a gente- solteira. não, mas a culpa morre solteira sempre. Mesmo Se para for fazer médico o diagnóstico, se estrangeiro... não tem equipamento, você vai fazer um diagnóstico errado. Ninguém quer Não, falar, mas mas os vamos testes ouvir- não são realizados Vamos aqui, ouvir outros a testes Dalva. mais. Dalva, está-se a fazer investimento. Como é que deve ser cuidado este investimento que está-se a fazer agora, a propósito da Covid? Porque fica um património. Apesar de tudo, a Covid vai passar, mas ficam os investimentos. O investimento está sendo feito, ele deriva da situação excepcional por si só. E por ser excepcional, deve ser compreendido que é um patrimônio do Estado, não é? Nós não temos uma previsão, tanto real, daquilo que deverá ser tanto a durabilidade do Covid a nível tanto da nossa geografia nacional e a nível global. Portanto, e penso que o governo angolano esteve muito bem ao tomar essa iniciativa do ponto de vista preventivo, não é? Que é para garantir o mínimo de danos colaterais possíveis, não é? Agora, há um conjunto de ações que devem ser levadas a cabo pelos setores, neste caso o setor da saúde, para garantir que os investimentos feitos pelo Estado, na perspectiva patrimonial, sejam, não é, alocados em instituições que realmente tenham necessidade ou, tanto, colocados à disposição tanto da própria instituição ou hospitais na periferia. Portanto, é preciso também compreender, Chiesa, que todo o investimento feito até aqui é patrimônio do Estado. É patrimônio do Estado. Portanto, a discussão não deve ser vista em como vai ser. É olharmos, é compreendermos que o local em que está este hospital, e eu fico me questionando, é uma zona econômica especial, não é? E que, mediante a estratégia do próprio Executivo, ela cai no âmbito da privatização. Eu não sei se este hospital, a sua localização, não é? Ou o objeto da saúde está neste âmbito. Tenho alguma reserva neste domínio, não é? Porque se é uma zona econômica, é para industrialização, não é? Eu não sei se deverá ser, mas isto é uma discussão que poderá não ser, porque depois ela é desmontada e são realocados o patrimônio para um outro local. O que deve ser entendido aqui é a predisposição do Executivo em assegurar que menos vidas sejam afetadas por esta pandemia, não é? E Angola tem tido uma atitude bastante positiva, não é? Quer do ponto de vista da prevenção e como, portanto, daquilo que são ações concomitantes do ponto de vista da saúde. E penso que neste domínio não há muito para se discutir, porque os feitos são vistos, são claros, e penso que nós estamos, portanto, num caminho certo. Muito bem. Maricel, rapidamente, temos de ir ao intervalo mais rapidamente falando mesmo. das outras patologias que a Tânia se refere aqui, deve haver um conjugado de esforços, né? Tudo bem que nós falamos no aumento do orçamento para o Ministério da Saúde, mas há necessidade também de se olhar para o Ministério do Ambiente como um órgão que tem que delinear, não é? As linhas, que é para que como é que eu posso dizer? A prevenção tem que ser a nossa bandeira para evitar que as nossas instituições hospitalares fiquem abarrotadas de gente. A maior parte das doenças que a Tânia referiu são doenças preveníveis. Então, se nós conseguirmos ter um bom programa de saúde pública, nós vamos conseguir reduzir o máximo o índice de doentes a nível hospitalar, vamos reduzir a questão porque a questão da diálise, por exemplo, é uma consequência. Sim. O que é uma das patologias que causa diálise? Malária. Nós podemos prevenir a malária, a hipertensão, podemos prevenir a hipertensão, a diabetes, podemos prevenir a diabetes, para não chegarmos à diálise que gasta muitos recursos do Estado, não é? Então, é um bocadinho por aí. O Covid nos ensinou só
que aquela desculpa de não estamos a fazer um esforço já não pode mais ser utilizada, né? Porque afinal é possível mesmo fazer. É possível quando fazer, o Estado se empenha, quando o governo se empenha, é possível. Sim. E então, Tá para claro, mim, isso é claro. uma lição. A Casa CE tem 6 dias para organizar a sua bancada. 8. Até já. Segunda parte do Politicano Feminino, o presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos, deu 8 dias, portanto, já descontando os 2, tem agora 6 dias, portanto, ao grupo parlamentar da Casa CE para resolver o conflito interno para a reintegração dos 8 deputados dissidentes. A decisão saiu da reunião dos presidentes dos grupos parlamentares, que aprovou a agenda das reuniões plenárias dos dias 9 e 17. Bom, vamos começar com a Maricel. Maricel, o que é que poderá acontecer aos deputados dissidentes, ou aos deputados, à bancada parlamentar, no caso da Casa CE, se o problema não for resolvido? Temos que acreditar na possibilidade de haver resolução. Eu começo por dizer que há aqui uma questão que, a partir do momento em que saiu o acórdão do Tribunal Constitucional, em que dá legitimidade aos deputados, aos 8 deputados dissidentes da Casa CE, continuarem com o seu mandato até concluir a atual legislatura, por terem sido eleitos por voto popular nas eleições de 2017. Isso faz com que eles precisam de condições administrativas para, então, poderem desenvolver o seu trabalho, porque eles vão continuar no Parlamento. Dando esta questão em negociações, sei que em março houve uma reunião, também presidida pelo presidente da Assembleia Nacional, em que se tentou encontrar um consenso para essa divisão. Não havendo consenso, passou-se a discussão para a posterior, que é agora, né, aconteceu agora nos dias recentes, em que se atribuiu a responsabilidade à 9ª comissão, presidente da Assembleia Nacional, que é a Comissão de Mandato, Ética e Decoro Parlamentar, e a primeira comissão, que é dos Assuntos Jurídicos e Constitucionais, que é para poderem preparar um relatório parecer conjunto, que definisse, ajudasse a definir essa situação, porque o legislador, na altura em que criou o regimento parlamentar, penso que na altura não passou-lhe pela cabeça que situações do gênero pudessem acontecer, então não está legislado um conflito ou uma situação do gênero. Fez com que tivéssemos que aguardar, ou a Assembleia tivesse que aguardar pelo Tribunal Constitucional. Então, já existe esse relatório de parecer conjunto das duas comissões feitas, mas ainda assim o melhor seria encontrar uma solução amigável, encontrar consenso entre as partes. Por isso é que o MPLA, que é o partido com maior assento parlamentar, neste último encontro, condescendeu do tempo, né, de reunião, de discussão. Tá bom, nós estamos abertos, que é para o partido, ou a coligação Casa CE, encontrar solução para esta questão. Há uma coisa que fica clara. Haverá, mantém-se o grupo parlamentar, que são os 8 deputados que mantêm na Casa CE. Os 8 mantêm-se no Parlamento, mas não formam... Os independentes, sim, os dissidentes não formam um grupo parlamentar. Eles vão continuar um grupo, mas não formam um grupo parlamentar. Então, daí a necessidade da partilha, a partir do momento em que há esse acórdão do Tribunal Constitucional, daí a necessidade da partilha dos bens. Há legitimidade, mas quando há dissidência, nós temos que estar preparados de que há consequências, não é? Quem sai normalmente perde. Então, daí a necessidade do consenso na discussão. A Casa CE tem 21 minutos para a intervenção na Assembleia Nacional. Eles vão ter que encontrar consenso para dividir esses minutos. Terão que encontrar o consenso para a divisão também da subvenção mensal que é dada ao grupo parlamentar da Casa CE, que deste pacote que recebe deverá tirar uma parte que é para dar, ou uma percentagem para dar aos dissidentes. O que nós gostaríamos de aproveitar é apelar aos 16 deputados, né, que inicialmente entraram pela Casa CE, ou estão 8 de um lado, 8 do outro, que fizessem essa abordagem franca, com alguma serenidade,
espírito mesmo de patriotismo, que é para então poderem encontrar um consenso, um denominador comum, a resolução final para esta questão. Numa análise patriótica, Tânia, portanto, a quem é que favorece a divisão da bancada parlamentar da Casa Sé? A grande análise patriótica que nós, os cidadãos, devemos fazer é perceber que o problema aqui que está a acontecer é o problema de todos os partidos políticos, é dinheiro. É dinheiro. Os angolanos que fazem política têm que perceber que os jovens que observam, que têm sonho, que almejam, que querem dirigir, que querem fazer militância, têm-nos como espelho. A gente vê, assim mesmo estamos a assistir à preparação do funeral da casa. Eu não sei se no próximo pleito vai conseguir ter 0,5. Outra questão é esta. Sim, Será essa é outra vamos questão. ter Porque são muitos golpes prematuramente. Essa é a primeira questão. Os partidos políticos em Angola não prestam contas. E para determinados assuntos, o nosso Tribunal de Contas é mudo. Mas ainda assim fugiste a minha questão. Eu estou a responder de forma patriótica. Okay. Então, não, mas deixa-me só terminar, por favor. Quando tu tens um Tribunal de Contas que não nos apresenta relatório e contas de partidos que se beneficiam de fundos públicos, alguma coisa já vai mal. Estou a falar do próprio MPLA, estou a falar da UNITA, estou a falar fundamentalmente dos partidos que têm assento na Assembleia Nacional. Nos últimos anos, qual é o partido político que apresentou um relatório de contas? A UNITA. Sim, a UNITA até apresentou, mas filha, estamos a falar de anos, a UNITA durante muitos anos vendeu diamante de Angola. Nós vimos a comercialização e vimos outros investimentos. Estamos a falar de relatórios que são exemplos, porque assim, quando tu és oposição, tu tens que fazer melhor. Não é? Tens que ser exemplo. Tens que ser exemplo. Porque você tem que inspirar confiança para que no próximo pleito o cidadão diga não, este faz as coisas bem e eu me identifico. Não podemos estar todos a cometer os mesmos erros, como a gente diz. Para eu trocar de pecador, fico já com aquele que eu já sei os pecados, né? E não com aquele que ainda vai me surpreender. Isso para dizer que quando nós temos uma coligação que chegou com muita força, com muito impacto, conquistou lugar. E repito o que eu já disse uma vez. A Casa CE, não só pelo líder que tinha, mas quando chegou, quando afirmou-se como alternância, não é? Afirmou, e depois vamos ver que os problemas começam a vir de uma forma muito... que desclassifica, que tira mérito, que tira mesmo... Eu acho que é classe, não é? A questão política não é muito... não é exemplar para a juventude, não é bonito. Repito, se os partidos políticos começarem a prestar contas de fato, começarem a perceber que, para além dos dinheiros, a responsabilidade maior que está acima de tudo é o compromisso com a pátria, com a melhoria e qualidade da vida dos angolanos. Os deputados são, como é que eu digo, é o aparelho de ressonância na Assembleia dos nossos anseios, das nossas necessidades. Não podemos ter lá o povo todo dentro da Assembleia para fazermos as reclamações. Eles supostamente representam aquilo que a gente quer. Então, como é que eu vou me sentir identificada com uma coligação, com deputados que ainda estão a discutir, não é? Se o carro vai ficar com quem, se quem vai ficar com aquele esse benefício. Quer dizer, é uma coisa... Quando se toma esse tipo de decisão de dividir o grupo parlamentar, pensa-se no eleitor, naquele que eles de facto representam na Assembleia Nacional? E se tivessem pensado um bocadinho mais, determinados problemas não podiam chegar ao nível que chegou. Não é? Qualquer coligação, qualquer partido tem os seus problemas internos, tem as suas quesilhas, mas tem que saber gerir a situação. Por exemplo, se nós dizemos que o antigo líder saiu porque supostamente há uma das alegações que levaram ao Tribunal Constitucional era que a má gestão de fundos, sempre fundos, sempre... Então, o senhor já saiu, gera então já bem, não é? O problema persiste. Quer dizer que o problema é mais grave, o problema é mais profundo. E isso não é bom para a própria democracia, para a própria dinâmica política. Sendo um problema financeiro, política. como diz aqui a Tânia, não sendo ideológico, como é que se pode ultrapassar este problema ao nível da bancada parlamentar da Casa Sé, Cisaltina? Bom, eu não sei se eu concordo com... Eu não concordo com a Tânia relativamente à afirmação de que o problema é puramente financeiro. Não concordo. Não, eu não digo que é puramente financeiro, é fundamentalmente. Sim, não concordo, porque, na verdade, é mesmo uma questão ideológica que criou a cisão entre os membros da Casa. Como todo mundo sabe, a composição da Casa era feita por partidos políticos, determinados partidos políticos e indivíduos que não eram filiados a nenhum partido político, como era o caso do então presidente da coligação, que era um indivíduo que não estava filiado a nenhum partido político. Ora, quando o Tribunal Constitucional
emitiu aquele acórdão em que se debruçava sobre aspectos referentes à liderança da Casa C, ficou claro, via aquele acórdão, de que os membros que não tinham partido não pertenciam à Casa e, portanto, o presidente da coligação não poderia ser presidente porque não estava vinculado a nenhum partido. É daí que começa o problema. Ora, se nós formos ver quem são os elementos da Casa C que saíram, são as pessoas que não estavam filiadas a partidos nenhuns. Então, e isso foi em função daquele acórdão do Tribunal Constitucional. Eu acho que, logicamente, que como se está a falar, a questão do conflito tem que ver com, por um lado, a questão do tempo de intervenção da bancada parlamentar e depois a outra questão que tem que ver com a questão da verba que é cabimentada para a coligação em razão dos resultados eleitorais. Eu acho que esta questão bem poderia ser submetida também à apreciação do Tribunal. Se o Tribunal Constitucional deliberou relativamente à permanência desses deputados na Assembleia Nacional, deveria também se pronunciar, deveria também deliberar em relação às condições e circunstâncias em que esses deputados deviam de ficar e atuar na Assembleia Nacional. O que não acontece. O que não acontece. Diz que sim, vão ficar, podem ficar na Assembleia Nacional e devem mesmo ficar porque eles foram eleitos e a lei, quer seja o regulamento interno da Assembleia Nacional, como a própria Constituição, estabelecem os mecanismos através dos quais um deputado perde o assento parlamentar. O deputado não perde o assento parlamentar por sair do partido ou da coligação através da qual se fez eleger. Então, eu acho que deveria de ser, não deveria ficar à mercê das duas partes essa decisão de como eles vão atuar dentro da Assembleia Nacional. Eu acho que, por essa via, não creio que será possível encontrar consenso aí, se deixarem os dois grupos conversarem. Eu acho que poderia muito bem ser o tribunal a mediar e determinar, ok, ficam no Parlamento e beneficiam ou não beneficiam do tempo que a coligação tem para as intervenções dentro da Assembleia. Agora, quando falam sobre os bens e sobre os dinheiros, eu não sei exatamente de que dinheiro estão a falar. Estão a falar dos dinheiros que património, por exemplo, é que a subvenção mensal que os partidos políticos recebem, a bancada parlamentar recebe, tem que dar uma percentagem aos dissidentes. É o que está-se a tratar a bancada parlamentar recebe dinheiro. A bancada parlamentar, o grupo parlamentar recebe uma subvenção mensal. Desta subvenção é aí onde parte o diálogo para que uma percentagem será atribuída aos deputados dissidentes para eles criarem as suas mínimas condições de trabalho. Eles precisam de computador, precisam de papel, precisam de tinteiro, que é para poder continuar a trabalhar enquanto eles estiverem lá no Parlamento. Mas ouvimos hoje o deputado Leonel a dizer, mas será que há mais deputados que os outros? Mas há uma questão que também se coloca. Eles têm os 8 dias, não é, para encontrarem um consenso e nós fazemos votos que eles consigam encontrar. Seria muito bom até. Sim, não, mas dos outros dias vamos já descontar os dois. Mas se não encontrarem consenso, eles terão que se submeter ao relatório parecer conjunto das duas comissões que lhes foi atribuída essa responsabilidade a partir do presidente da Assembleia Nacional. Mas eu acho que então, deviam apelar ao tribunal, para o tribunal se pronunciar. Se pronunciou sobre o facto de que eles devem permanecer na Assembleia Nacional pelo facto de terem sido eleitos, deveria também de se pronunciar em relação às condições e circunstâncias em que eles devem permanecer na Assembleia Nacional. Mas pode ser uma primeira medida. O partido internamente, com base no diálogo, tem 8 dias para ver se encontra consenso. Sim, já disse que está aberta. Se não encontrar, não é, pode ir à instância superior, passa para o tribunal. O que eu não acho correto é que seja a Assembleia Nacional a decidir. Mas a Assembleia Nacional. Por isso é que deu 8 dias para que eles decidam. Sim, a Assembleia Nacional não decidiu. Mas existem comissões próprias para tratar desse tipo de situações, não é? Que é a 9ª comissão, que trata do mandato, da ética e do coro parlamentar. A primeira comissão, que trata das questões jurídicas e constitucionais, que onde não está o Tribunal Constitucional, está esta comissão que pode encontrar
um meio termo, né? Por isso é que Eu quero saber a comissão e o Há tribunal. uma questão que eu coloquei Sim, aqui. são coisas diferentes. E a Tânia fez a sua análise, mas eu gostaria de ouvir aqui. A quem é que favorece a divisão do grupo parlamentar da Casa C? A divisão do grupo parlamentar da Casa CE favorece, obviamente, os partidos políticos com os quais a Casa CE disputa o espaço político. Se há discordância entre a coligação, obviamente, que os partidos outros opositores em última instância, o partido no poder, porque uma oposição fragmentada beneficia quem está no poder, obviamente. Muito bem. Vamos ouvir aqui a Dalva. Como é que pode ser repartido o património da Casa C, do grupo parlamentar da Casa C? Chiesa, eu, olhando um bocadinho para aquilo que é o mosaico político nacional, e, portanto, ter atenção muito mais à oposição. Eu penso que o problema não se cinge apenas na distribuição do património. Mas é o que eles reclamam. Mas, eu entendo. Mas também tempo de intervenção. Eu entendo. Falar do patrimônio. Eu entendo que os partidos, a Casa CE, e vamos um direito, né? para a FENELA também, que agora tanto reclamou um congresso extraordinário, não é? Estão a enfrentar uma crise institucional, não é? E uma crise institucional que... Mas que o presidente da FNLA também deu opinião relativamente ao grupo esta é a parlamentar. crise institucional que os partidos estão a enfrentar. Então, isso se traduz, no meu ponto de vista, traduz-se na falta de liderança por parte dos líderes políticos desses partidos, não é? Líderes que não têm capacidade de galvanizar, de convergir os seus membros. Porque temos hoje uma Casa CE, portanto, fragmentada, temos também, eleger uma coligação, não é? Temos a FENELA também com problemas. E eu me questiono, se olhamos um bocadinho aquilo que é a estrutura política, qual é a estratificação ideológica desses partidos? São de esquerda, são de direita, são conservadores, são liberais? Quer dizer, que mensagem procuram passar para aquilo que é a geração futura, a juventude, que identidade ideológica tem atualmente? Eu particularmente não consigo perceber. Se olho para a UNITA, não sei se é de esquerda, se é de direita. Portanto, eu consigo... É um problema geral. E é preciso que os partidos... Não, o MPLA sempre foi um partido de esquerda. É um partido social-democrático. Mas não está em questão. A vida é muito mais agradável quando se consegue estabelecer o contraditório dentro da ética, não é? Olhando para a diversidade, é que é o importante. Hoje a Casa CE, como é que vai se dividir o património? Porque não tens um líder com capacidade, não é? De poder congregar as pessoas. O que se vai levar? Vai-se levar a problemática. Há um ditado nosso em Umbundo que se diz: o osso cala o songui. Aquele que nunca dirigiu não conhece os desafios de direção, não é? Esta que é a problemática. Portanto, hoje, a situação que se vive hoje é o resultado das fragmentações internas que a Casa CE tem estado a viver ao longo dos anos. Portanto, esse é o resultado. Portanto, como é que o património deve ser levado? A Cisaltina deve ser tratada. A Cisaltina levantou aqui a questão do Tribunal Constitucional, portanto, apreciar aquilo que deverá ser os resultados das comissões criadas. Quando, internamente, com uma liderança forte, podiam estar em condições de poder ultrapassar as diferenças. Agora, é bem verdade que os partidos políticos beneficiam de dotações orçamentais e que devem obedecer à prestação de contas, não é? Mas já não é internamente, Dalva. A questão é exatamente essa. Quando nós falamos de internamente, estamos a falar como se estivéssemos a falar de um corpo, de uma instituição o partido única, é uma instituição jurídica. É uma instituição jurídica, Cisaltina. Sim, Dalva, mas nós estamos a falar de uma situação... Não, desculpa. Estamos a falar de uma situação... É uma coligação e o bolo financeiro que recebe é visto... Se depois lá dentro há fragmentações políticas, essa é uma discussão interna. Mas do ponto de vista financeiro... Interna que afeta já os outros partidos políticos. Não é que tem que fragmentar com os partidos. A atribuição financeira é dada ao CASA.
quando a casa recebe essa dotação financeira, internamente tem que proceder à repartição de recursos em função das participações dos partidos internamente. Este que é o formato. Então, estamos a dizer, quando se fala, a Dalva fala como se estivesse a falar dos membros da Casa CE, mas o facto é que estas pessoas, esses deputados que saíram, não são mais membros da Casa CE. Desculpa, Cisaltina. Não são mais. Cisaltina, desculpa, há um aspecto do Parlamento nessa condição. Tenho a palavra. Por deliberação do Tribunal Constitucional. Tenho a palavra. Atenção. O Tribunal Constitucional é que definiu quem é membro da Casa CE. E naquela deliberação indicava que quem não estivesse filiado a partido político não era membro da Casa CE. Está entendendo? Cisaltina. Então, Cisaltina. Cisaltina, esta é a mecânica. Então, não dá para falar de internamente resolverem, porque eles não estão na mesma instituição. Não, desculpa, jamais, já não estão. Desculpa. Esta é a mecânica jurídica. Esta é uma abordagem mecânica jurídica, mas ainda assim, do ponto de vista patrimonial, continuam a beneficiar dos mesmos recursos. É preciso agora ver de que forma é que a engenharia vai funcionar para que parte desses recursos possa ser alocada em benefício destes deputados que têm a cisão com o partido. Em relação a isso, mas o que lhe digo é, se o Tribunal Constitucional é que define quem é membro e quem não é membro, e por conta disto há uma cisão. Se o Tribunal Constitucional é que determina que o deputado deve estar aí porque foi eleito, por que não o Tribunal definir as condições em que eles vão poder continuar a exercer o mandato? Este é o meu ponto. Não, estamos a concordar, Cisaltina. Estamos a concordar, não há discórdia na nossa visão. Porque quando diz que é uma questão de internamente, não há internamente mais. Estamos a falar de duas entidades. Cisaltina. Não há internamente. Cisaltina. Então, eu acho que faz todo o sentido que o Tribunal se pronuncie sobre isso e diga, ok, estamos a dizer, os deputados devem permanecer na Assembleia Nacional e as condições para poderem levar a cabo o mandato são estas. E quem é que deve solicitar ao Tribunal, no caso? Neste caso, é a Assembleia. Sim, a Assembleia ou a entidade que mas solicitou ainda já assim, não sobre obstante a a fratura, não obstante a fratura tanto política existente no seio da casa, não é, que gerou a separação dos 8 deputados, do ponto de vista financeiro, ali está a problemática. Continuam a beneficiar dos mesmos insumos. Essa é a grande problemática. E a Tânia disse bem no princípio. A questão é financeira, sim, senhor. É mesmo financeira. De que forma é que os recursos vão ser atribuídos por A, B, C, D? A questão é política mesmo. Olha, é a mesmo financeira. A questão política está sempre empolada. Está sempre empolada com a questão financeira. Ela está sempre empolada. Então, nós não podemos misturar este aspecto. Mas ainda assim, eu volto com a abordagem inicial. Para que se chegue aos níveis de extrapolamento em que se chegou, está claro que as divergências a nível dos partidos que têm efeitos... Adão vai querer ignorar os fatos. Não ignoro os fatos. Quando a saída de um líder num partido não pode... Portanto, substancialmente significar a fragmentação do partido. Não é isto. Mas então, o líder não saiu por vontade... As pessoas saem por vontade própria. Não foi obrigado a sair. Mas nesse caso não foi por vontade própria. Foi por deliberação do Tribunal. Não se tratou de um a situação, desculpa. O que se criou aqui foi contrariedade a nível do partido, que foi levada à consideração do Tribunal Constitucional, que resultou neste acórdão. É o que aconteceu. As pessoas não acordaram e disseram, não quero mais tribunal decida. Não. Há coligação, no caso. A Dalva gosta de ignorar os fatos, principalmente neste caso específico. Eu acho que desculpa, Cisaltina, não se coloca a ignoração dos fatos. É a questão do âmago da questão. Está bem, agora posso já falar, né? O caso da Casa C é um bom caso de estudo para nós discutirmos essa questão da possibilidade das pessoas poderem disputar o poder político. Porque se nós virmos os problemas da Casa C
são problemas políticos que são mesmo criados também pelas instituições do Estado. Né? Nós temos essa situação de que, quando a Casa se quis transformar em partido político, houve intervenção do Tribunal Constitucional, que depois resultou da destituição do líder. Depois, estas pessoas tentaram criar partidos. A problemática da Casa é resultado da gestão do Estado. Estão até agora. Por amor de Deus, estão até agora com dificuldades de constituir os partidos políticos. Para mim era interessante que nós, em algum momento, pudéssemos rever a lei sobre a criação dos partidos políticos, que estabelece requisitos que são praticamente inatingíveis. E nós temos que ter em conta que partidos históricos que se foram transformados de movimentos de libertação para partidos políticos não foram submetidos a essas exigências. O MPLA, o UNITA, a FNLA não foram submetidas às exigências que as outras formações políticas hoje que se queiram constituir são submetidos. Eu acho que as exigências de apresentar 7.500 assinaturas, mais um monte de documentos que são difíceis de se conseguir num país onde tem 12 milhões de cidadãos sem registro civil. Esses constrangimentos todos, e eu estava a dizer naquele outro programa, quando falamos sobre a possibilidade de revisão constitucional, impedem que os cidadãos possam efetivamente disputar o poder político. Então, é necessário, era importante, e o caso da Casa CE nos dá um bom caso de estudo, para nós refletirmos isso e revermos essas exigências, porque não fazem mesmo sentido, principalmente numa situação em que não é possível concorrer à presidência da República fora de uma estrutura de partido político. Muito bem. Rapidamente para dizer. 3 segundos. A criação de partidos políticos como empresas há mecanismos próprios, porque de outra forma teríamos um país proliferado com partidos políticos. E qual é o problema? Já tivemos um grande número. Qual é o problema de ter muitos partidos Os critérios políticos? devem existir. Numa democracia, qual é o problema? Os problemas dos partidos, quer da KCE como da FNLA, não podem ser entendidos, são problemas das instituições públicas, são problemas dos partidos internamente que devem ter condições de ultrapassar para que esses diferentes não se democracia, os partidos são fundamentais. Senhoras, são fundamentais. vamos agradecer aos nossos telespectadores o prazer da audiência. Chegamos ao final do programa com o tema da Casa CE, que deve organizar a sua bancada parlamentar. Tem 6 dias para o fazer. Os nossos agradecimentos estendem-se também à boutique Le Chic by Antonieta, que veste a apresentadora deste programa. Boa noite.